nome é Leandro Ensman, eu sou médico ortopedista especializado em cirurgia do quadril. Neste canal a gente conversa muito sobre ortopedia, inovação e cirurgia do quadril. E hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre essas três coisas. Eu estou aqui com meu amigo André Ferrari, ele é colega ortopedista especializado em oncologia ortopédica. Nós vamos mostrar para vocês um caso onde utilizamos impressão 3D para tratar um paciente com um tumor na região da bacia. Não é isso, Ferrari? É isso mesmo. Esse foi um caso muito interessante que nós entramos juntos para resolver. A paciente tinha um tumor na região do acetábulo, que é onde tem o encaixe da cabeça do fêmur na bacia. E é uma região muito complicada, né, de se fazer a cirurgia, tanto do ponto de vista de ressecção, que é uma área complexa, de anatomia muito complexa, quanto do ponto de vista de reconstrução. Tanto é que muitas vezes até nem se faz a reconstrução após ressecção nesses locais. Mas nesse caso nós optamos por fazer uma reconstrução e para isso precisamos lançar mão de uma tecnologia 3D. Pois é. Então, para começar o planejamento da cirurgia, a gente pega a tomografia da paciente e faz uma reconstrução 3D, como vocês podem ver aqui nesse vídeo. E nessa reconstrução 3D vocês podem ver um pouquinho melhor onde estava o tumor, né, Ferrari? Isso. Aqui na tomografia a gente consegue ver onde tinha o tumor, é essa área onde está comido o osso, né? Essa parte que está envolvendo a cabeça do fêmur na parte interna da bacia. Mas não dá para ver nessa imagem, mas na parte interna do osso também tem o tumor que se expande envolvendo a cabeça do fêmur um pouco para cima, um pouco para baixo. Usando então essa tomografia e também uma ressonância magnética da paciente, em conjunto a gente consegue definir quais são os planos ideais de corte para a gente conseguir fazer a ressecção com segurança, ou seja, com uma margem de tecido são ao redor do tumor. A gente não pode fazer o corte através do tumor, né? Senão isso daria recidiva tumoral, mas permitindo um osso residual suficiente para a gente conseguir fazer uma fixação adequada do futuro implante. Então aqui vocês podem imaginar o tanto que é difícil a gente fazer essa que a gente chama de osteotomia ou corte do osso no jeito exato que a gente está mostrando aqui nessa imagem de tomografia. E para isso, então aqui nessa imagem a gente fez uma videoconferência com o nosso também colega ortopedista Bruno Gobato, que é um especialista de ombro de Santa Catarina, onde ele, usando esse software, que é um software que é disponível open source, ou seja, de graça, a gente consegue desenvolver guias cirúrgicos como esse que vocês estão vendo aqui. Esse guia ele vai se encaixar na região da bacia, então ele tem um negativo de duas prominências ósseas, que a gente chama de espinha ilíaca anterosuperior e espinha ilíaca anteroinferior, e aqui nesse vão, numa canaleta que a gente faz no guia, você consegue entrar com o seu formão ou com sua serra para fazer o corte exatamente como você planejou, né, Ferrari? É isso mesmo, isso foi fundamental para a gente conseguir o encaixe perfeito da prótese depois. Aqui nessa imagem, vocês podem ver isso, é uma imagem virtual, não era feito ainda o corte cirúrgico, ainda é feito no computador isso, após o que seria o residual da pelve da paciente após a realização dos cortes. Então, com isso a gente consegue planejar e desenhar o implante que seria colocado nesse local para substituir o defeito criado. Exatamente. É importante frisar que tradicionalmente o paciente ficaria assim, você não faria uma reconstrução. Isso geraria um encurtamento do membro, ou seja, a pessoa ficaria com a perna mais curta, possivelmente teria dor, iria mancar na hora de andar. Mas aqui a gente fez uma reconstrução, né, Ferrari? Isso, e interessante notar também que além da retirada da parte da bacia, também foi retirada junto a cabeça do fêmur, como vocês podem ver aí, porque a cabeça do fêmur também estava acometida e precisava ser ressecada. E essa é a imagem do primeiro protótipo virtual que a fábrica mandou para a gente analisar e fazer as primeiras sugestões. E a gente analisou e decidiu fazer algumas mudanças, né, Leandro? Exato. Aqui é importante o trabalho conjunto entre o médico ortopedista e o engenheiro que vai desenvolver a prótese, porque o engenheiro ele tem um conhecimento sobre implante, mas ele não sabe as especificações do caso. Então, por exemplo, nesse primeiro modelo, ele desenhou com a fixação da prótese só com parafusos. A gente, avaliando o caso, percebemos que uma aleta, ou seja, uma aba na prótese, poderia ajudar na estabilidade. Além disso, a gente também fez um prolongamento da prótese, onde conseguimos colocar parafusos vindo de superior para inferior na região que a gente conhece como ramo púbico. Isso parece como que a gente utiliza em situações onde tem uma fratura de bacia, que a gente precisa fazer uma fixação da chamada sínfise púbica, e a gente usou esses modelos para adaptar na prótese, né? Isso garantiu então uma fixação mais firme
e mais confiável para a prótese, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas pós-operatórias, enquanto não houvesse a integração que leva alguns dias para acontecer na superfície de contato entre a prótese e o osso. Exatamente. O próximo passo, então, a empresa imprime para a gente o modelo da bacia em tamanho natural, em plástico, com a ressecção que a gente está planejando, e eles também imprimem a prótese em plástico para a gente poder pegar na mão e ver como que ela vai se adaptar ao osso. E aqui a gente sugeriu mais algumas adaptações, né, Ferrari? Isso. Conforme a gente foi manipulando a peça na mão e visualizando, imaginando os tempos cirúrgicos, a gente percebeu que algumas coisas, algumas características desse primeiro protótipo poderiam incomodar ou cutucar, né, algumas estruturas anatômicas adjacentes. Então, por exemplo, essa proeminência aí da prótese, a gente riscou com caneta ali uma parte que deveria ser retirada, pois estava muito proeminente. Essa outra parte posterior ali que o engenheiro tentou reproduzir exatamente o contorno original do osso, que uma vez que não existia mais aqueles ligamentos que foram ressecados junto com o tumor, não haveria necessidade de existir essa espícula aí, então também sugerimos de ser aplainada essa superfície. E além disso, propusemos a colocação de alguns orifícios estrategicamente colocados, né, para poder fazer a fixação de algumas estruturas miotendíneas para melhorar a função motora da paciente na reabilitação. Exatamente. Daí a prótese é impressa numa impressora especial 3D em titânio, onde o titânio em pó ele recebe um feixe de elétrons. Essa parte a gente não vai conseguir explicar muito bem, que a gente é ortopedista, né? E aí a prótese é feita para impressão 3D com esse resultado final aqui, né? Isso, então assim que ela sai da impressora, ela sai com esse aspecto ainda meio rústico, né? Falta na finalização o acabamento, que é feito uma espécie de um polimento. E aí já dá para ver bem a superfície de integração, onde vai haver a integração óssea, que nessa área de contato entre o osso e a prótese, o osso consegue ter um crescimento nesses orifícios, nessas pequenas reentrâncias que tem no metal. Isso agrega muita estabilidade na fixação. E esse é o aspecto final do implante, já após o polimento, pronto para ir para esterilização e para ser implantado. E aqui nesse modelo plástico vocês podem ver como o implante encaixa direitinho na região a ser ressecada. E é importante ver como a gente precisa fazer o corte do osso perfeito. E é por isso que aquele guia que a gente desenvolveu era super importante. Se a gente fosse fazer a mão livre, como tradicionalmente é feito, muito possivelmente a gente não conseguiria reproduzir esse corte perfeito, o que não deixaria um resultado excelente da prótese. Exatamente. Essa é uma tomografia, então, no dia seguinte à cirurgia, em que fizemos já para visualizar como que ficou o resultado da colocação do implante. Então essa é uma tomografia real, é uma reconstrução 3D da tomografia real da paciente, e como vocês podem ver, o resultado da prótese fixada na bacia está praticamente idêntico ao que havia sido planejado no modelo virtual. Então isso mostra como o planejamento pré-operatório foi muito bem feito e alcançou o resultado desejado. Exatamente. A paciente, essa é uma cirurgia recente, a paciente ainda está se recuperando, mas felizmente está se recuperando muito bem. Como é um caso de tumor, ela ainda vai precisar passar por uma quimioterapia para completar o tratamento, mas da parte ortopédica parece que está tudo muito bem resolvido. Então, gente, é isso que a gente queria mostrar para vocês. Então, mostrar como no Brasil já temos disponível tecnologia que às vezes parece que nem é possível, parece coisa de ficção científica, né, Ferrari? É verdade. E a gente espera que muitos casos mais para frente também sejam beneficiados com esse tipo de tecnologia. Obrigado, Ferrari, aqui pela participação no meu canal. E se vocês quiserem saber mais sobre cirurgia do quadril, inovação e ortopedia, não se esqueça de se inscrever no canal, no link ali embaixo. Muito obrigado e um abraço. Um abraço.